Reverendíssimo Padre Badacé, pároco desta paróquia Senhor Deus Menino, Reverendíssimo Padre Roger, bem-vindo à nossa diocese e a esta paróquia. Ilustríssima Senhora Prefeita Municipal, doutora Mona Lisa, na sua pessoa quero cumprimentar a todos os que fazem parte não só do poder executivo, mas dos outros poderes constituídos aqui na cidade de Ibicaraí. Caríssimos seminaristas, caríssimos vocacionados, me alegro com esta paróquia que na próxima quarta-feira enviará 2 de seus filhos para o seminário diocesano. É uma alegria para nós, gostaria de cumprimentar a paróquia, porque as vocações, elas nascem de uma paróquia que reza, de uma paróquia que tem fé. Isso é sinal de que esta paróquia é uma paróquia viva, uma paróquia de fé. A família, uma boa notícia para o mundo, é o tema que vocês escolheram para o novenário deste ano de 2026, da festa do Senhor Deus Menino. Celebramos neste ano os 10 anos do documento pós-sinodal sobre a família, convocado pelo Papa Francisco há 10 anos atrás, e saiu um documento intitulado Amoris Laetitia, a alegria do amor, e onde foi tratado sobre diversas facetas da vida familiar, diversas problemáticas também que fazem parte da vida da família, da vida de toda e qualquer família. Todos nós, como criaturas, carregamos dentro de nós um desejo incontido de felicidade. Nós trabalhamos para quê? Para sermos felizes e fazer aqueles que estão em volta de nós, a nossa família feliz. Por que é que um pai acorda cedo, uma mãe acorda cedo e às vezes nem dorme, passa a noite trabalhando para ver os seus filhos felizes, não é verdade? Para ver a sua família feliz. Esse desejo de felicidade é como algo inerente ao ser humano. Uma pessoa normal carrega esse desejo. A pessoa que não é normal, ela tem dificuldades com esse processo da felicidade. Mas o homem normal, a mulher normal, quer ser feliz. E no seu caminho de busca de felicidade, encontra diversos entraves e precisa ultrapassar essas dificuldades e esses desafios para encontrar este horizonte que é a felicidade. Muita gente pensa que felicidade se compra com dinheiro. E muita gente procura na riqueza a felicidade. Procura no conforto, ou mesmo no status, no poder, pensando que nestes espaços nós encontramos felicidade, ou nós adquirimos a felicidade. Muita gente se sacrifica, faz de tudo para adquirir estas coisas que eu falei antes, pensando que isso vai torná-la feliz. No entanto, nós notamos que essa procura desregrada costuma ser fonte de muito sofrimento. E o nosso mundo vive muito adoecido, porque as pessoas buscam em lugares que não são lugares adequados viver aquilo que carregam como anseio dentro de si, a felicidade.
falamos da família. Quando vocês se casaram, vocês que são casados, o que é que vocês queriam constituindo o casal e constituindo a família? Por que você casou com esse homem? Porque você queria ser feliz, não é verdade? E porque você queria fazê-lo feliz e fazer os filhos que vocês porventura tivessem felizes. A mesma coisa, por que você se casou com essa mulher? Para vê-la feliz. E você faz de tudo para vê-la feliz. E a pessoa que é sadia é aquela pessoa que fica feliz com a felicidade do outro. Quanto mais eu faço o outro feliz, mais eu me torno feliz. Quem ama é assim. Quem ama de verdade, lá onde eu nasci, se diz que quem ama carrega até água num cesto pela pessoa amada. Isto é, quem ama faz todo o sacrifício para ver a pessoa amada feliz. É tanto é assim que às vezes entre os casais, quando o amor esfria ou quando o amor se acaba, isso se torna algo assim noioso, enjoativo, algo pesado, não é verdade? Eu não sei se vocês já acompanharam alguns casais que se separaram, mas na separação acontece coisas assim muito complexas, o sofrimento psíquico muito grande, que perdura às vezes por vários anos, um sofrimento de inadequação. Eu acompanhei um caso recentemente de um casal, ela tinha 64 anos e ele tinha 67 anos, tem 67 anos, e ele resolveu se separar porque encontrou outra mulher. Já com os filhos criados, os filhos casados e tudo, vocês imaginem o que significa para esta mulher, a esposa dele, que investiu toda a vida dela no bem desse homem, chegar aos 64 anos com uma separação. Não é fácil, é muito sofrimento, é muita dificuldade, e a pessoa tem que se reinventar e tem que buscar muita força para superar esse momento de dificuldade. Então, onde é que nós podemos encontrar a felicidade? Onde é que nossas famílias podem encontrar a felicidade? O Evangelho de hoje e as leituras de hoje, elas vão nos responder esta pergunta. Ao lermos o Antigo Testamento, se nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que houve uma época que os nossos irmãos veterotestamentários, isto é, do Antigo Testamento, pensavam que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Abençoado é quem era rico. Daí nasceu uma teologia, uma ciência que se chama teologia da prosperidade. Tem Deus, é abençoado por Deus quem é rico. Nós vemos nas famílias que não é bem assim. Quantas famílias ricas vivem problemas assim assustadores? Depois, os próprios irmãos nossos do Antigo Testamento começaram a perceber que muitas vezes a riqueza não era fruto da bênção de Deus, mas muitas vezes era fruto da corrupção, da exploração e da opressão, e também do engano, do enganar os outros.
E isso Deus não abençoa. Ao lermos, ao escutarmos hoje a primeira leitura, quem fala é o profeta Sofonias. O profeta afirma, olha que bonito a afirmação do profeta Sofonias, lá do Antigo Testamento. Felizes os pobres e os humildes, que depositam a sua esperança no Senhor. Felizes são os pobres e os humildes, que depositam a sua esperança no Senhor. Esta é a primeira vez que na Bíblia se fala que a pobreza é uma bênção de Deus. É a primeira vez que o pobre recebe um significado diferente dentro do contexto bíblico. E Jesus, no Evangelho de hoje, é Mateus capítulo 5, apresenta uma grande proposta, a proposta do Reino de Deus. O Evangelho segundo Mateus, que nos acompanhará ao longo desse ano litúrgico, apresenta, ele é dividido, a obra de Mateus, em 25 capítulos, e esses capítulos, eles são divididos em 5 longos discursos, nos quais Mateus vai juntando nesses discursos os ditos e ensinamentos proferidos por Jesus em várias ocasiões e dentro de contextos os mais diversos. Mateus escreveu o evangelho dele para os judeus convertidos ao cristianismo, portanto, para os seus conterrâneos que se converteram ao cristianismo, e Mateus sabia que estes eram homens e mulheres que sabiam, que entendiam da lei, da palavra de Deus, porque o bom judeu, desde pequenininho, desde o maternal nosso, ele aprende a palavra de Deus. Quando eu fui a Israel, fui visitar um kibbutz, que é uma comunidade judaica, e lá tinha uma sinagoga, e do lado da sinagoga tinha a escola, e as crianças pequenininhas estavam estudando o livro dos Salmos. Muito lindo ver aquele kibbutz e participar da vida daqueles. É como uma cooperativa dos judeus. Pois bem, Mateus sabia que aquele povo tinha conhecimento da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia. E aquele povo conhecia a lei de Deus que foi dada a eles por Moisés. Mas Jesus veio trazer uma nova lei. Então Mateus queria explicitar para os seus irmãos que Moisés recebeu a lei de Deus no monte, lá no Monte Sinai, no Antigo Testamento, e agora, no monte do Novo Testamento, Jesus, esse novo Moisés, ele nos trouxe uma nova lei. Neste ano, a liturgia nos apresenta a partir de hoje o comentário, ou nós vamos escutar a partir de hoje, o primeiro desses 5 discursos de Mateus, chamado o Sermão da Montanha, que são os capítulos 5º, 6º e 7º de Mateus. Esses 3 capítulos de Mateus, eles são a síntese do Evangelho de São Mateus. Se nós formos sintetizar o Evangelho de Mateus, nós não devemos pegar o capítulo 1º, mas devemos pegar esses 3 capítulos, 5º, 6º e 7º. São chamados também, esse capítulo 5º é chamado também o capítulo das bem-aventuranças, ou o discurso, o sermão das bem-aventuranças, onde Jesus vai propor aos seus discípulos em que consiste a felicidade e como é que nós devemos fazer para alcançar a felicidade.
Mateus vai propor 9 bem-aventuranças. Depois nós vamos encontrar esse discurso das bem-aventuranças somente no Evangelho de Lucas. Lucas vai propor 4 bem-aventuranças e 4 maldições. Mateus propõe 9 bem-aventuranças. E essas 9 bem-aventuranças em Mateus, elas poderiam ser resumidas na primeira bem-aventurança. E esta primeira bem-aventurança diz o seguinte: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo diz o quê? Felizes os que têm dinheiro, felizes os que têm poder, felizes os que têm influência, os que têm comodidade, segurança e bem-estar. Mateus vai dizer: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele vai dizer que em que consiste ser pobre. Ser pobre para Mateus não significava a pessoa não ter casa, não ter trabalho, não ter dinheiro para comprar remédio ou para comprar o gás. A pessoa viver ao léu. Não, isso não era pobreza, isso é indigência, isso é miséria. Ser pobre, dentro da concepção bíblica do Evangelho de Mateus, é viver abandonado nas mãos de Deus. É considerar que tudo aquilo que eu tenho é dom de Deus. E tudo aquilo que eu tenho, que Deus me deu, eu devo colocar a serviço da minha família e também daqueles que mais precisam. Eu estive na Itália em setembro. Eu tenho um grande amigo na Itália, o Pavão, sobrenome dele. Eles têm uma grande indústria de máquinas para fazer pasticceria em italiano, em português é confeitaria, padaria, mas uma grandíssima indústria. E esta família, eu conheci também o pai dele, que já morreu, e conheço o filho dele, que está assumindo a empresa agora. Esta família, todos os meses, ela retira os 10% da sua empresa para dar para a igreja. E não só, ela distribui também, esse homem, distribui também aquilo que tem para as missões. Esse carro que eu estou usando aqui da Diocese, por exemplo, foi eles que me deram quando eu assumi aqui em Itabuna. Aí eles me perguntaram, ele me ligou e disse: o que é que o senhor precisa? Olha, eu disse: eu preciso de casa, de cúria, de carro. Ele disse: vamos começar com o carro. Aí nos deu o carro. Quando eu fui na Itália, eu fui agradecer a ele. Aí ele me disse assim: Dom Jailton, pelo amor de Deus, não me agradeça. O senhor deve agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus, porque tudo aquilo que nós temos, e graças a Deus temos, foi Ele que nos deu. Portanto, nós temos a obrigação de distribuir isso para com aqueles que mais precisam. Isso é viver a pobreza. Isso é ser pobre para Jesus. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e não o dinheiro em primeiro lugar. E não é fácil nós encontrarmos pessoas assim. E não é fácil nós encontrarmos empresários assim. Graças a Deus, eu conheço muitos empresários assim. As bem-aventuranças, diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 360, estão no centro da pregação de Jesus. Elas retomam e levam à perfeição as promessas de Deus, feitas a Abraão.
Elas pintam, diz o catecismo, pintam o rosto de Jesus e caracterizam a vida cristã. Elas desvendam o homem elas desvendam ao homem o fim último do seu agir, a bem-aventurança eterna. Se quisermos ser felizes, diz Jesus em Lucas, nós precisamos viver essas 9 bem-aventuranças. Nisso vai consistir a felicidade. É tanto que, quando se faz um processo de canonização de uma pessoa, para uma pessoa ser santa, os peritos vão olhar a vida dessa pessoa a partir das 9 bem-aventuranças. Meus irmãos e minhas irmãs, se você quiser ser feliz, se você quiser que sua família seja feliz, leia periodicamente esse capítulo 5, de 1 a 9 de São Mateus, de 1 a 12 de São Mateus. Viva isso que Jesus diz. Se você viver isso, você está vivendo todo o Evangelho de Mateus. Depois, o último discurso de Mateus, o 5º discurso, é chamado discurso escatológico, isto é, o discurso que fala das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E lá é o capítulo 25 de São Mateus. Lá no discurso escatológico, Mateus tem uma frase, onde ele vai resumir nessa pequenina frase todo o evangelho dele. Se vocês não lembrarem daquilo que o bispo disse a vocês hoje, e se vocês lembrarem desta frasezinha, eu garanto a vocês que vocês encontrarão a felicidade. A frase é, olha só que curta, a mim o fizeste. Todas as vezes que você fez isso ao menor dos seus irmãos, foi a mim que você fez. Nisso consiste a felicidade. Todas as vezes que eu dei água ao meu irmão, foi a Jesus que eu dei. Todas as vezes que eu agi com justiça, foi a Jesus que eu agi com justiça. Todas as vezes que você, marido, secou a louça para a sua esposa não ficar sozinha na cozinha, não foi só para a sua esposa que você secou a louça, foi a Jesus que você fez. Todas as vezes que você levantou a voz dentro de casa, é para Jesus que você levantou a voz. Todas as vezes que você tratou com carinho o seu filho, o seu vizinho, o seu amigo, foi a Jesus que você fez. Todas as vezes que você ajudou a sua paróquia, é a Jesus que você está ajudando. Podem esquecer de tudo que eu falei. Levem essa frase com vocês. A mim o fizeste. Eu rezo para que nós possamos viver e buscar a felicidade deste modo que Jesus nos ensina, que o Senhor Deus Menino, padroeiro da paróquia, nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.